Olá, turma. Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Leandro, responsável pela disciplina de Ciências, da Escola Municipal Castro Alves I, município de Imperatriz, Maranhão. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o ser humano. Não sei se vocês lembram, espero que sim, mas nas aulas anteriores a gente falou sobre seres vivos. A gente falou das características dos seres vivos, o que características eles possuem, como são os seres vivos, o que precisa para ser vivo, o que ele realiza. E aí a gente sabe que o ser humano é um ser vivo. Então a gente vai ver características específicas então do ser humano para a gente entender melhor, já que a nossa primeira aula foi como falando sobre a diferença entre o robô Sofia e o ser humano, que diferenciava essas duas máquinas, essa máquina e essa máquina biológica, certo? Então, cada espécie ela possui um conjunto de atributos que a diferencia das demais. Então, cada espécie, a gente sabe que existem diferentes espécies de gato, cachorro, ser humano, macaco, existe bactérias, existe protozoários, existem as plantas, existem os fungos. Então, são muitas espécies, é muita diversidade. Então, cada espécie ela vai possuir um conjunto de atributos que a diferencia das demais. Por exemplo, a planta ela tem folhas que realizam fotossíntese, os animais não possuem. Então já é uma diferenciação, certo? As bactérias elas são unicelulares, elas têm características que são peculiares a ela, enquanto os animais vão ser diferentes, porque possuem muitas células, a célula é diferente. Então, é cada ser vivo, cada espécie, ela vai possuir esse conjunto de atributos que é peculiar a ela. E isso garante então essa diferença entre as espécies. No caso do ser humano, ele vai possuir então quatro características inerentes. Por exemplo, possui um cérebro volumoso e altamente desenvolvido. O cérebro humano ele é bem desenvolvido, ele é volumoso, tem uma capacidade é, volumétrica maior. A gente vê que o cérebro ele está dentro de uma caixa craniana e essa caixa craniana ela foi desenvolvida para proteger esse cérebro. Tem habilidade manual refinada, ou seja, a gente tem a mão com cinco dígitos, que são os cinco dedos, que tem essa habilidade refinada de pegar objetos rápido, manipular objetos muito rápidos. Você vê uma pessoa digitando num teclado, você vê que ela digita com facilidade, ela movimenta os dedos muito bem, domina uma linguagem falada bastante elaborada. Você vê que não tem só um idioma, tem vários idiomas e o ser humano tem essa capacidade de dominar essa linguagem, de se comunicar através da fala, com símbolos bem complexos e bem elaborados. E vive em uma organização social complexa, ou seja, a gente tem costumes, a gente tem tradições, a gente tem uma organização social que permite vivermos em sociedade. Então, mas só o ser humano tem essa capacidade. Essas capacidades, essas características, elas são exclusivas do ser humano. Então a gente vê aqui, ó, a gente tem aí um macaquinho. Ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando uma pedra para quebrar um coquinho ali para se alimentar. Então, ele tá fazendo o quê? Ele tá utilizando uma ferramenta para acelerar então uma atividade que ele está querendo fazer, que é quebrar aquele coquinho ali para se alimentar. Então ele tem a capacidade sim de manipular o objeto com as mãos. Só que nossa capacidade é diferente, ela é mais precisa, ela é mais rápida. Você vê que ele está pegando uma pedra, isso é inteligência. Ele está pensando, porque se ele fosse quebrar aquilo no dente, poderia nem conseguir, ou poderia danificar então os seus dentes colocando muita força. Então isso é usar a inteligência, é uma capacidade também que eles possuem. E eles são primatas, assim como nós. Temos ali do outro lado o chimpanzé utilizando um graveto para pegar cupins. Ou seja, ele coloca o gravetinho, coloca ali no buraco do cupim e com isso ele pega os cupins para se alimentar. Então, isso também é pensar, utilizar sua habilidade, sua capacidade cognitiva para quê? Para utilizar em seu próprio benefício, em benefício próprio, para se alimentar. Então, essa capacidade de manipular objetos não é exclusiva do ser humano. Os primatas, em geral, possuem, principalmente os chimpanzés e os macacos também utilizam é, com precisão essa habilidade.
Uma outra, a gente tem o grupo de orcas caçandos, elas caçam em bando, elas também têm essa habilidade de andar em bando e conseguir localizar presas, utilizar essa ferramenta, essa inteligência de caça. E então não é somente o ser humano que tem também essa habilidade. Então, o fato do cérebro ser altamente sofisticado nos confere uma inteligência avançada. Ou seja, os outros animais possuem cérebro? Possuem sistema nervoso? Possui. Só que o nosso, ele é mais sofisticado. Então, ele confere uma inteligência avançada, como aprender a refletir sobre problemas. Aprender e refletir, ou seja, eu penso e vou refletir sobre aqueles problemas para chegar a uma determinada conclusão mais rápido. Então, eu tenho essa capacidade. Tem a capacidade de imaginar situações e criar conceitos abstratos, imaginar determinadas situações, simular determinados ambientes, determinadas situações que possam acontecer para eu escolher a melhor situação. Criar conceitos abstratos, criar condições para que eu possa ver qual é o melhor daqueles eu posso utilizar. Posso também expressar emoções, lidar com as emoções, pensar de uma forma, agir de outra. Tudo isso pode acontecer. Desenvolver tecnologias. Você sabe, a gente sabe que a tecnologia está muito avançada e esse desenvolvimento de tecnologia é devido a esse nosso cérebro altamente sofisticado, que nos confere então essa nossa inteligência. Vamos ver aqui o que esse. Aqui eu tenho um vídeo. É a quadrilha mais bonita do São João! Nossa, é tão bom dançar. Ai, mas eu tô com muito calor. Eu preciso de um vento. Eu tenho que descansar. Olha, então já sei o que vou fazer. Tenho que te levar no lugar mais lindo que tem aqui. Porque do lado daquela cidade existe um rio de amores, barcanças e capins. O Tocantins! Do rio, muito sol pra lavar. Fica faltando saia. Vocês viram aí? Então o que é isso? É um vídeo mostrando que uma quadrilha junina, que eu acredito que vocês conheçam, se não conhecem, mas é a quadrilha Arrasta-Pé de Imperatriz. Então, o que é a quadrilha Arrasta-Pé? É uma manifestação cultural que se manifesta no mês de junho, durante as festas juninas. Então vocês veem que as quadrilhas elas elaboram todo um espetáculo para mostrar as roupas, suas danças, suas coreografias teatrais. Então isso é essa capacidade, esse cérebro tem essa capacidade sofisticada de manifestar e criar essas situações, essas manifestações culturais. E isso ela vai sendo transmitida ao longo do tempo e essas tradições elas vão sendo passada através das gerações, porque a gente tem essa capacidade de nunca deixar essas tradições morrerem. Além disso, a gente vai ter também, com relação ao ser humano, várias atividades relacionadas a ele. Por exemplo, a gente tem aqui a imagem aérea de uma área de desmatamento em alta floresta. A gente tem a área de migração de ferro em Canaã dos Carajás. A gente tem um congestionamento de veículos na cidade de São Paulo e resíduos levados pelas ondas até a praia na reserva de Siancá, no México. Então a gente vê aí que todo o aparato humano, a inteligência humana, ela é utilizada em benefício próprio dele. Mas tudo isso tem um retorno. Também tem impactos negativos que são causados pela ação antrópica, pela ação do homem. Por exemplo, utiliza demais os recursos, utiliza esses recursos de formas inadequadas e com isso a gente vem então com sérios problemas ambientais aí, como desmatamento desordenado, área de mineração. A gente sabe que já teve vários impactos ambientais causados pela área de mineração. Por exemplo, a gente teve lá o rompimento da barragem de Mariana, que foi um grande problema. Várias pessoas morreram. Por quê?
porque foi algo que ficou ali, faltou uma fiscalização, faltou é, vamos dizer assim, o, a utilização do recurso ela foi exagerada e isso pode causar sérios problemas. Por exemplo, aqui ó, os resíduos trazidos pela onda na praia, ou seja, foi jogado tanto lixo que o lixo está sendo devolvido. Então são impactos negativos que estão retornando para a gente devido às nossas ações. Então é bom a gente pensar nessa questão de que o ser humano ele tem essa inteligência, ele tem essa capacidade de criar ferramentas, manipular objetos, capacidade de criar tecnologia, mas ele também está utilizando o recurso muito exageradamente de forma desordenada e tem que pensar com relação a isso, pensar numa utilização de recursos de forma sustentável para que esse recurso ele seja conservado para as futuras gerações. Assim como a gente transmite a nossa cultura, transmite os nossos costumes, as nossas festas culturais para as próximas gerações, acredito que a gente deve deixar também um legado aí com relação à sustentabilidade, com relação aos recursos naturais que são utilizados, certo? E para isso a gente tem aqui ó, um protesto contra o novo Código Florestal em 2012 que aconteceu, né? Era a realização de protestos e manifestações relacionadas às causas ambientais, evidencia que a sociedade está compreendendo a importância deste assunto. Então a gente sabe que já existem movimentos que estão aí tentando barrar esse crescimento desordenado, essa utilização desordenada dos recursos e com isso causando sérios impactos aí. Então existem grupos, existem movimentos que estão tentando mostrar novos caminhos, novos horizontes para a gente utilizar melhor os resultados, os recursos naturais, certo? Então a gente finaliza nossa aula por aqui. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.